Olá, sejam bem-vindos, caros telespectadores. Sou Isaac Silva, integrante do Grupo Anapt, sendo representante do grupo de entrevista do nosso TCC. Agora você deve estar se perguntando, mas sobre o que se trata esse TCC? E eu respondo, ele busca entender como funciona a parte mais administrativa da área da saúde, como, por exemplo, como organizam as filas, escalas e até mesmo como organizar os agendamentos. Porém, de maneira mais simples para o melhor entendimento do público e o que melhor que entrevistar alguém com mais conhecimento na área. Antes de iniciar a entrevista, vou explicar sobre a dinâmica. Nossa dinâmica será bem simples, será entre perguntas e respostas de entrevistado para entrevistador. Olá, muito prazer, sou o João Vitor, um dos responsáveis pela entrevista de nosso TCC. Estou aqui entrevistando Maria. Bom, que tal você falar um pouco sobre você para que o público lhe conheça melhor? Olá, muito prazer. Meu nome é Maria Augusta Paulin, tenho 37 anos e estou na área da enfermagem há 15 anos. Eu trabalhei aqui na Praia Grande, no Irmanduce. Trabalhei na área da saúde também na parte de Santos, Silvério Fontes, Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Santos, na área de enfermagem e na área de biomedicina. Nossa, que boas experiências você teve. Mas antes de começarmos as perguntas, que tal eu lhe perguntar algo que muitos têm dúvida? Que é, qual é a diferença entre o SUS para o particular em si? Existe alguma diferença além de ser um é pago e outro ser público? Então, a principal diferença é o financiamento e o acesso. O SUS ele é público e gratuito para todos os cidadãos brasileiros, que é financiado por impostos que nós mesmos pagamos, que garante o atendimento para todos, integral e universal, porém com uma alta fila na espera de atendimento tanto para exames, consultas, é o que enfrentamos hoje em dia. O SUS ele funciona de uma forma compartilhada entre os governos, que é federal, estadual e municipal. E é nessa grande parte que vem os erros, que vem os grandes desafios, porque os próprios governos eles extraviam verbas que seriam dadas para o SUS, não manda a verba e aí vem o grande desafio. Por isso que hoje em dia tem esse povo que fala mal do SUS, por causa que não tem verba. Então vem a falta de exames, vem a alta fila de espera para passar nos médicos, vem a falta de vacinas, de produtos que são utilizados nos hospitais, os materiais que são utilizados. Então, sem verba, não tem como o próprio hospital realizar muitos procedimentos. O SUS ele seria perfeito se não tivesse no meio do caminho esse grande desafio, Mas tem uma parte também ótima do SUS, que é o gerenciamento de dados do paciente, pois todos os médicos, exames, consultas, vacinas, medicações que você utilizar ou for passar, ele vai ficar registrado no sistema de dados do SUS, que é um sistema único de saúde. E vou dar um grande exemplo. Se você passar no médico aqui na Praia Grande e daqui a uns meses você passar no médico lá na Bahia, todo o sistema vai estar registrado num único só. Todo o atendimento que você teve aqui na Praia Grande, o médico da Bahia também vai ter acesso a esse atendimento por causa do seu sistema, do seu prontuário online. Então essa é a parte principal do SUS, que se fosse num particular, seria diferente. Por quê? A rede particular, ela é uma rede privada, com todos os custos pagos pelo próprio usuário. Exemplos, os planos de saúde. E ele oferece geralmente maior flexibilidade, aos usuários que o utilizam. E com a menor fila de espera, o tempo de espera de um exame, de uma consulta, é muito menor do que na parte do SUS, que demora meses, tem vezes que até anos. Mas o particular tem um defeito, porque eu vou dar 2 exemplos de plano de saúde. Se você tiver Unimed e você tiver todo aquele seu prontuário na Unimed, e você se transferir para um outro plano de saúde, vou dar um exemplo, Ana Costa. Aquele prontuário que tinha na Unimed, ele não vai ser transferido para o Ana Costa. Então, você vai começar tudo do zero novamente. Eu vou dar um exemplo verdadeiro, que ocorreu, que é o caso da Tipsy, lá dos Estados Unidos. A mãe, ela tinha um distúrbio e ela quis colocar várias doenças na própria filha, para ganhar o auxílio do governo,
E lá nos Estados Unidos é tudo particular, não tem SUS, não tem uma rede completa de todos os dados de todas as pessoas, não. É particular igual a rede particular aqui do Brasil. E lá ela passava em vários estados e cada estado ela colocava uma doença diferente na filha dela. Até que foi descoberto tudo, mas demorou anos para isso ser descoberto, né? Depois de 18 anos que foi descoberto que era tudo uma mentira, era um distúrbio da própria mãe dela. Isso aqui no Brasil já não ia conseguir acontecer, porque o seu prontuário online, ele fica lá central para todo o Brasil ter acesso, todos os médicos do Brasil têm acesso. Então isso não conseguiria acontecer aqui no Brasil, porque ele já está registrado, é diferente de uma rede particular. Cada plano de saúde tem o seu prontuário online. Você não consegue saber o prontuário online do próximo plano de saúde. Deu para entender? Então essa é a grande diferença. Tem seus prós e seus contra. Mas o maior contra do SUS é o desvio de verba. Por isso que vem esses grandes desafios que enfrentamos até hoje. É o próprio governo. Olha, você discorreu muito bem sobre essa questão e muito bem exemplificado com essa questão da TIPSE. Bom, agora que já conhecemos nossa querida Maria, que tal tentar entender um pouco melhor sobre essa parte administrativa da saúde? Bom, para essa primeira parte da entrevista, você poderia explicar como vocês organizavam atividades como agendamentos, escalas, controle de estoque de medicamentos e se existe alguma metodologia ou sistema para isso? E caso tenha algum sistema, quem criou o sistema ou quem provê esse sistema a vocês? Então, a maioria dos hospitais, clínicas, pronto-socorros utilizam um sistema chamado MV. É um programa, né, que toda a área da saúde da Baixada Santista utiliza. Ele é flexível, eficiente para lidar com todos os tipos de atendimento, como consultas, exames, procedimentos, escalas, controles. Ele é um sistema global de todas essas funções. É o sistema que é utilizado na área da saúde. E o bom desse sistema é que nele próprio, ele avisa se algum produto estiver próximo ao vencimento, né? Ele avisa com antecedência para a parte do estoquista ele ir lá e fazer o retiro dos produtos que tiverem próximos a vencer, né? Para não ter esse conflito. Muito legal isso, não conhecia esse sistema. Bom, indo para a próxima pergunta. Existia alguma ferramenta ou metodologia que te auxiliasse e que você considerasse mais útil no dia a dia? Sim, como dito na questão anterior, possuía o sistema MV, que auxilia nas informações entre todos os departamentos internos, reduzindo erros, melhorando a comunicação interna, elevando a qualidade e segurança de todo o atendimento de um hospital, de uma clínica, de um pronto-socorro. É esse sistema, né, que é o de maior fácil acesso, que todos os hospitais ou clínicas da Baixada Santista utilizam no momento. Ah, entendi. Então esse sistema acaba englobando todos os departamentos internos. Bom, agora indo para a próxima pergunta, é uma pergunta que está muito na minha cabeça. Como funciona a hierarquia do local que você trabalha? Então, a hierarquia no local de trabalho é a parte vital, pois nela é onde se estabelece quem é responsável pelo quê de cada setor. E se houver algum erro, saber a quem se recorrer. Isso cria um fluxo de trabalho claro, garantindo a supervisão e segurança necessária no dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos. No hospital possuem os médicos, que cuidam diretamente dos pacientes internos ou em atendimento. Então, se der algum erro, vamos estar se reportando ao médico. Existem os enfermeiros-chefes, que planejam o cuidado, a administração dos medicamentos, o monitoramento do paciente, e eles supervisionam os auxiliares e técnicos, que executam procedimentos de rotina, auxiliam na higiene, na alimentação e algumas administrações de medicação dos pacientes. Se caso der algum erro, quem será responsabilizado será o enfermeiro-chefe do setor que eles trabalham. E tem os estagiários, que estão para aprender suas funções, sendo sempre supervisionados pelos professores deles, né? E pelos enfermeiros-chefes, porque se der algum erro, quem vai se responsabilizar serão os professores e os enfermeiros-chefes do setor que eles estiverem estagiando. A hierarquia é a parte vital, toda a função de dentro de um hospital. E como podemos ver, é uma hierarquia muito bem estruturada, né? Bom, indo para outra questão,
Em sua opinião, essa maneira de realização de tarefas é eficiente? E caso aconteça algum erro, existe alguma forma documentada ou explicada para resolver esse problema ou é algo mais no improviso? Então, se for relacionado ao sistema ou computadores utilizados na área de trabalho, devemos chamar os profissionais do setor de TI para realizar a manutenção e verificar o problema. Agora, se for alguma falha humana, como algum procedimento ou exame realizado de maneira indevida, é preciso chamar o responsável do setor para estar solucionando o problema e verificar o erro, como foi dito na resposta anterior. Cada setor tem seu responsável, então, se for uma falha humana, a gente vai verificar quem foi e verificar com o responsável do setor. E dependendo da falha humana, poderá ocorrer algumas punições, como advertência e até mesmo demissão. Aí é dependendo de cada erro que acontecer. Mas na área da saúde, temos que trabalhar o máximo possível sem erros, porque estamos lidando com vidas, né? Então não pode ter erro de jeito nenhum. Mas não vou dizer que acontecem alguns erros no cotidiano, né? Mas sempre é solucionado. Olha, realmente faz muito sentido ter essa questão da demissão, por causa que é uma área que não pode errar tanto, que mexe com pessoas. Bom, ainda nessa questão técnica, existe regras de limpeza específica? Se sim, quais são? Sim, em um hospital, ou clínica, ou até mesmo pronto-socorro, cada setor tem sua higienização específica, né? Que eu vou te explicar algumas áreas. Tem a área crítica, onde são os locais de maior risco de contaminação, onde há pacientes graves e imunocomprometidos. Vou dar exemplos: UTI, centros cirúrgicos, pronto-socorros, entre outros que tem que ter uma higienização específica, que exige uma limpeza de desinfecção de alta frequência e muito rigorosa. Tem as áreas semicríticas, que é onde apresenta um risco moderado de contaminação, onde há pacientes de recuperação, exemplos, enfermaria, consultórios, entre outros, que exigem uma limpeza diária e rigorosa, né, em intervalos maiores, não que nem o centro cirúrgico que tem que ser a todo momento, é um intervalo maior. E tem as áreas não críticas, né, onde apresenta menor risco de contaminação, que geralmente são o quê? Na parte administrativa, nos corredores de hospitais, nas recepções, que exigem uma limpeza diária, né, com menos foco de contaminação. Então, que ela não é tão profunda, ela não é tão perigosa. É uma limpeza diária do cotidiano. E tem a equipe de higienização, né, dos hospitais, dos pronto-socorros, que elas recebem treinamentos contínuos sobre as técnicas e produtos de cada área, como foi dito. Tem a área mais crítica, que é o centro cirúrgico, que tem que ser uma limpeza rigorosa. Tem as não tão críticas, né, as moderadas, que é uma limpeza rigorosa, mas nem tanto. E tem as não críticas, que é uma limpeza diária, não tão rigorosa e nem tão menos rigorosa, mas uma limpeza diária. Tem que ser realizada para a segurança tanto dos profissionais da saúde como dos pacientes que estão lá se tratando. Então, essa parte da higienização, ela é muito rigorosa. Então, tem treinamentos, você não pode ter falhas, porque por causa da contaminação. Então, dentro de um hospital, essa é a parte mais crítica que tem. Bom, de fato, realmente muito bem estruturado. Agora, seguindo com as perguntas, sobre tecnologia agora. Existe algum programa no celular ou computador que ajude na organização? E caso exista, como ele ajuda? Como foi dito, os hospitais, né, clínicas, eles utilizam o sistema MV, que é global para todos os setores. E para programas assim em celulares ou computador de pessoas particulares, como o meu, não é permitido, né? Só é permitido ter acesso ao programa que todos os hospitais aqui da Baixada Santista utilizam somente no computador da empresa, né? Do hospital, do pronto-socorro, para não ter risco de vazamento de dados. Então, tudo que é relacionado à área da saúde, exemplo, hospitais, pronto-socorro, só tem acesso no computador ou celular do próprio hospital.
parte particular como se fosse meu, não temos nenhum acesso. A gente não consegue porque tem login e senha. Então a gente só consegue ter acesso mesmo na área de trabalho, para não ter esse perigo de vazamento de dados. Esse é um fato muito interessante, eu desconhecia a existência desse sistema. Mas uma questão que não quer sair da minha cabeça. Existe algum treinamento específico para melhorar a organização / gestão das tarefas? Caso exista, como ele é feito e o que é aprendido nele? Sim, todo funcionário, independente da função, passa por um treinamento ou uma reciclagem. Como eu tinha dito anteriormente, da parte da higienização, né? Da parte da limpeza dos pronto-socorros ou clínicas, tem sempre, independente da função, passa por um treinamento ou uma reciclagem. Reciclagem é para quando quem já está trabalhando, mesmo assim o hospital ou a clínica, ela pede para fazer um novo treinamento que se chama reciclagem, né? Para sempre estar atualizado. E esse treinamento, ele é contínuo, né? Sempre que você estiver na área, trabalhando na área, você vai ter esse treinamento, né? Que é para qualidade e segurança geral, de tudo. Então, qualquer tipo de setor, enfermagem, limpeza, até os médicos, eles passam por treinamentos contínuos. Agora que terminamos sobre as perguntas relacionadas à ferramenta de gestão, vamos para uma pergunta que muitos têm dúvida. Existe alguma diferença entre profissionais da área e estagiários? Por exemplo, em questões como tratamento, funções, equipamento, nível de acesso, entre outras coisas? Então, essa daí é a grande pergunta que todo mundo se faz. Não há diferença entre um estagiário e um profissional da saúde, ou da área, ou de qualquer área. E sim a função de cada um. Pois o profissional, ele tem a responsabilidade total ao executar as funções. Agora o estagiário, tudo que ele for realizar, estará sendo supervisionado pelo professor. Então nem tudo que ele for realizar, ele vai poder fazer sozinho. Ele vai ter que estar com o supervisor ao lado, né, para mostrar se está certo, se é desse jeito. Vou dar um exemplo. Para medicar um paciente, o estagiário ele não pode pegar e medicar sozinho. Ele tem que estar com o supervisor dele ao lado, né, para o supervisor explicar como é que faz a medicação, se é via oral, se é endovenosa. Agora, um profissional da saúde, ele já sabe qual que é a medicação, ele já sabe qual é a via que vai dar para o paciente, então ele não precisa de uma pessoa estar do lado para falar. E o estagiário não, o estagiário ele precisa do supervisor para ele estar realizando as tarefas. E é nisso que um estagiário ele se sente ofendido, porque tudo que ele for fazer, ele precisa estar com o supervisor do lado. Então, eles se acham a menos. Mas não, é a mesma coisa. Só que lá ele está para aprender, né? E o profissional já está lá para trabalhar. E se o estagiário fizer algum erro, quem vai se responsabilizar vai ser o supervisor e o chefe geral do setor. Agora, se um profissional da saúde errar, ele próprio ele vai se responsabilizar pelos atos. Então essa é a grande diferença. O estagiário ainda é protegido, né? Não vou dizer que ele tem que estar errando. Não, mas ele está lá, ele está protegido, ele está com o supervisor, com o professor, ensinando, tudo bonitinho. Agora, o profissional não. Se ele errou, ele vai se responsabilizar. Realmente muito interessante essa questão. Agora que já terminamos as questões técnicas, que tal ir para experiências do dia a dia? Bom, começando, como é a sua convivência no dia a dia com outros profissionais e o público dentro da área do trabalho? Então, eu tenho 15 anos de experiência na área. Eu fiz enfermagem, fiz biomedicina, trabalhei em alguns hospitais aqui da Baixada Santista. E como é que eu posso dizer que é o dia a dia de um profissional da área da saúde? É corrido, bastante, porque é um fluxo maior, né? Principalmente se você trabalhar no SUS, é um fluxo maior de paciente, é corrido, ainda mais em época de festas, finais de ano, férias escolares, é quando os hospitais superlotam, então você tem que se redobrar, né? Para você poder atender a todos. Tem a parte que, principalmente quando o hospital está superlotado, que você não tem aquela familiaridade com o paciente, porque quando não está muito lotado, você fica até íntimo com o paciente, porque você vê ele lá todo dia, você tem até um vínculo com ele. Agora, quando o hospital está lotado,
Não conseguimos ter esse vínculo. Então é nessa parte que o próprio paciente ele reclama, porque não tem aquele atendimento humanizado com ele. É um atendimento mais rápido, porque como está superlotado, você tem que dar atenção para todos, você tem que medicar a todos, então você não consegue focar somente em um. O dia a dia com o profissional da saúde é meio complicado, porque muitas pessoas levam seus próprios problemas para dentro do trabalho. Então, por isso que tem muitos profissionais da área da saúde que você verifica com cara feia porque levou o seu próprio problema. Isso é uma coisa errada a se fazer, mas hoje em dia, com tanta coisa que uma pessoa fica na cabeça, eu não vou também crucificar a pessoa por ela levar os seus problemas pessoais para dentro de um serviço. Mas na área da saúde você tem que gostar muito, você tem que gostar muito porque é uma área crítica. Principalmente se você for trabalhar no SUS. A falta de medicamento, a falta de produtos próprios de IPI dentro dos hospitais. Tem vezes que o hospital não tem nem luva. A falta de tudo. A administração dos hospitais, elas são péssimas, porque como eu expliquei que o SUS ele tem esse desvio de verba, então muitos hospitais eles ficam críticos. Já aconteceu casos comigo, de eu ter que efetuar um procedimento no paciente e não ter o material necessário para mim utilizar para mim fazer o procedimento com o paciente e eu me recusar. Sim, na área da saúde acontece isso. Então, é complicado, você tem que gostar muito para trabalhar na área da saúde. Realmente faz bastante sentido ser dessa forma, já que vocês trabalham com o público, né? Bom, agora indo para outra pergunta. Você já passou por alguma dificuldade relacionada ao seu emprego aqui em Praia Grande? Então, na área de saúde, há muita dificuldade por causa da falta de verba, né? Já trabalhei em hospital, que eu precisava passar uma sonda vesical numa paciente e não tinha a sonda vesical para estar passando. O médico queria fazer uma gambiarra e eu não aceitei. Porque se eu aceitasse, era o meu corém que estaria ali, né, sendo registrado, e qualquer erro que desse, eu que estaria me responsabilizando. Então, dentro de um hospital tem muita falta de organização. Vou dar um exemplo, Irmanduce. Ele só é bom quando o prefeito aparece. Fora isso, ele é uma zona total. Vocês vão falar com os estagiários, né, que frequentam o Irmanduce, e eles vão explicar melhor para vocês como é que é o dia a dia do Irmanduce. Trabalhei em Santa Casa de Santos, que também teve uma dificuldade grande lá, que é sobre a sonda vesical, que não precisa entrar em detalhes, mas para meu entendedor, minha palavra basta. Não tinha sonda vesical e o médico queria passar uma sonda vesical. Então imagina como é que ia ser, né? Trabalhei também no Severo Fontes, na Beneficência Portuguesa e no Guilherme Álvaro. Qual é a diferença? Beneficência Portuguesa, particular. Então nada faltava. Era tudo em livre acesso, não faltava nada, nenhum procedimento você poderia fazer que tinha tudo em mãos. Vou dar um exemplo de Guilherme Álvaro, que tinha meses que não tinha até luva, que é o mínimo do IPI de um funcionário não tinha. Então, tem que gostar muito para trabalhar na área da saúde, porque são muitos percursos que você vai passar, que você vai enfrentar e você não vai poder fazer nada, porque uma andorinha não faz verão. Um funcionário só reclamar não ajuda. E os outros funcionários têm medo de ser mandado embora. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. Se tem luva, ótimo, trabalhamos com luva. Se não tiver luva, a gente vai trabalhar sem luva com os pacientes. Então, é complicado. A situação da área da saúde, principalmente da Baixada Santista, está crítica. Ah, entendi. Ainda no assunto dificuldades, quais as maiores dificuldades aqui em Praia Grande, na sua opinião? Por exemplo, temperatura, época de feriado, fim de ano, essas questões. Qual é a maior dificuldade na sua opinião? Então, a pior dificuldade que a Baixada Santista ocorre é em época de festas, final de ano, férias escolares, porque os hospitais superlotam. Os hospitais, pronto-socorros, clínicas, UPAs, postinho, eles superlotam por quê? Porque tem a parte do alcoolismo, que o pessoal se embebeda e fazem acidentes.
Tem o caso também dos afogamentos, porque a maioria é tudo que está alcoolizado também. E a intoxicação alimentar nas praias, porque muitos carrinhos não são super higiênicos. Então as pessoas comem, tem aquela intoxicação alimentar e vai tudo parar no pronto-socorro. É nessa que superlota, né? Tem as épocas de virose, né, daqui da Baixada Santista, principalmente em final de ano, porque todo mundo está utilizando a praia. Aí todo mundo já sabe o que fazem dentro da água, né? E aí que vem a tal da virose. Então, a dificuldade da Praia Grande ou da Baixada Santista é época de festas. Porque junta tudo, junta afogamento, intoxicação alimentar, alcoolismo, acidentes. Então, junta todos esses fatores dentro de um pronto-socorro só. Então, ele superlota. E é nessa parte que os funcionários ficam doidos, né? Porque chega um afogado, um de acidente, 2, 3, 10 com intoxicação alimentar. Então, ele superlota. E tem hospital aqui da Baixada Santista que não tem preparação para isso. Não tem suporte para isso. Então, é nessa que acaba complicando a situação. Porque tem a falta de medicação, tem a falta de procedimentos. Então, é a parte pior para a Baixada Santista, é época de festas. Realmente, faz muito sentido. Bom, continuando nas perguntas, existe alguma forma de melhorar, na sua opinião, esses problemas de Praia Grande? Então, a primeira coisa que tinha que melhorar em todos os hospitais, pronto-socorros, os AFAs, é a administração. Porque é a administração que ela vai ver as verbas, né? Ela vai ver as medicações, o que falta, o que tem que comprar, o que tem que repor. É a administração que tem que resolver. Porque os funcionários da saúde, eles vão para trabalhar. Mas o mínimo que um hospital da Baixada Santista tem que ter é os IPI necessário para o próprio funcionário estar trabalhando adequadamente. E tem hospital que não tem nem isso. E a saúde da Baixada Santista ela é precária, né? Por causa da falta de verba mesmo. Porque tem o desvio lá em cima, né? Tem os problemas com os vereadores, com o deputado, que eles desviam a verba, então fica difícil também a própria administração de um hospital ou de uma USAFA, ela conseguir ter acesso a isso. Porque se não tem verba, como é que vai fazer? É tudo isso, é a falta de administração. A administração da saúde tinha que mudar, tinha que ser reformulada, porque o hospital do Irmanduce, as pessoas vão fazer estágio, o povo não sabe nem aonde que fica a administração do hospital, porque eles não dão nem as caras, então fica complicado. Realmente, muito bem discorrido. Bom, agora encerrando, finalizando, existe algo mais que você deseja compartilhar sobre a administração do dia a dia? Então, como eu sou da área da saúde, não sou da parte administrativa, né? Eu sou tanto enfermagem como biomedicina, eu não vou poder te dizer como que faz para melhorar essa situação, né? Porque não é a minha área. A minha área é para cuidar dos pacientes e disponibilizar o melhor possível. Mas, na minha opinião, deveria reformular toda a administração, principalmente dos hospitais, das USAFAs, porque se você for hoje em dia usar uma USAFA, a pessoa nem bom dia te dá. Já da própria recepção. Já começa ruim na recepção, termina pior na parte do médico, porque tem USAFA que nem médico tem. Como se fosse no hospital. Você chega num pronto-socorro, quer ser atendido, a recepção já é ruim. Ela já te trata ignorante, ela já é grossa com você. Aí tem a parte dos médicos, né? Que tem médico que nem olha pra sua cara. Ele olha pra sua cara e fala, Dipirona e Voltaren, tá bom, próximo. Você nem te pergunta quase o que você tem. Então essa parte administrativa deveria reformular tudo e trocar tudo, porque do jeito que tá, a tendência não é melhorar, né? Porque como tem um aumento mais de gente na Baixada Santista, agora aqui em Praia Grande, os construtores, tudo fazendo condomínio, vai ser um aumento maior de pessoas.
Então, se continuar nessa mesma produtividade, a tendência é só piorar. Então, tem que se reformular tudo e melhorar a situação, porque hoje em dia está complicado a área da saúde. Você vai procurar um médico, você não tem. Você vai procurar uma medicação no Usafa, não tem. E para muitas pessoas, elas não têm condição. Então, fica meio complicado nessa parte, né? E ainda mais final de ano, que só quem trabalha na área da saúde sabe como é que é corrido o final de ano. Com todos esses problemas, né, geral de SUS e geral de administração mal feita. Porque é uma administração mal feita em tudo. Infelizmente, vamos finalizando por aqui. Muito obrigado por sua participação. Sua participação foi demais e muito esclarecedora para o nosso trabalho. Bom, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.